Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Três Pontas Urgente, hoje com o bate-papo legal TP Fest, aqui ao vivo conosco. Teremos aí a entrevista hoje com Glauber Reis, aqui pelo Três Pontas Urgente, que a gente vai estar conversando aqui com o Glauber Reis. Vamos já chamá-lo aqui, convidar em Pontas Urgentes. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai aguardar a conexão aqui com ele. Oi. Olá, Glauber. Uma boa noite, Oi. seja bem-vindo aqui no Três Pontas Urgente, no bate-papo legal hoje. E é um prazer estar com você aqui, batendo esse papo hoje. E lembrando, né, a última entrevista que eu fiz com você foi em 2019, maio de 2019, temos 4 anos aí, já se passaram, e hoje é um prazer imenso estar aqui com você, entrevistando você, conversando, e eu queria te fazer a primeira pergunta para você: o que mudou nesses 4 anos, Glauber? Meu Deus do céu, 4 anos já? Já. Nossa. O tempo passa rápido, né? Passa. Ai, não sei, na verdade. Eu acho que... Não sei. Acho que a gente apresentou mais teatros. Não sei. Acho que... Eu não lembro. Acho que não mudou nada, não. Será que mudou? Eu acho que mudou. Vendo o Glauber antes e vendo o Glauber hoje, profissionalmente, eu posso dizer que você teve uma grande evolução. Eu virei ator profissional. Eu tirei a DRT, Rita. Tirei a DRT, tá esqueço. Não só como ator profissional, porque você já é um excelente ator, um excelente diretor, um expert em maquiagem, vou te dizer assim. Então, como eu conversei com você há 4 anos atrás e hoje, eu vejo uma grande evolução do Glauber, aquela timidez que o Glauber tinha, aquela ansiedade. Eu acho que essa evolução, você cresceu bastante, evoluiu, e é muito importante a gente ver na carreira de um ator essa superação e esse crescimento. Então, eu inicio o nosso bate-papo te dando os parabéns realmente pelo seu crescimento e pela sua evolução profissional. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, fiquei muito feliz quando você mandou a mensagem, tanto que eu respondi assim, não, topo, bora. Eu tava meio desorientado aquele dia, mas eu falei assim, não, eu vou participar, eu tenho que participar dessa entrevista. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Franklin, obrigado. Tá, gente? Fico muito feliz, me sinto muito honrado de estar aqui falando com você e representando a Artimanha, que é esse povo que eu amo tanto. Obrigado, viu? E imagina, o convite aí eu fiz com o maior prazer, porque eu acho que a gente tem que enaltecer os bons artistas e também enaltecer aí a cultura teatral da cidade de Três Pontas, porque é uma cultura teatral que vem começando agora, né, vamos se dizer assim, ela está gatinhando teatralmente, ela é mais voltada para a música, então a gente vê esse crescimento na cultura teatral da cidade de Três Pontas começando. Então é importante a gente ver aí você como um profissional levando esse crescimento para as pessoas conhecer, né, a cultura e a arte do teatro. Obrigado, muito obrigado. Eu tô aqui mandando aqui pro povo. Desculpa. E lembrando também, gostaria de dizer que nós estamos ao vivo pelo Instagram, mas nós estamos ao vivo também pelo Facebook do Três Pontas Urgente, transmitindo aí do Estúdio 1. Lembrando que eu estou no Estúdio 2, ao vivo com Glauber Reis. E Glauber, vamos começar. A primeira pergunta é: como se deu a escolha do texto O Alto da Compadecida? Bom, na verdade, eu acho que quando você falou assim, se alguma coisa mudou de 2011, 2021 para cá, eu acho que uma das coisas que mudou pra gente a gente, desde o ano passado, depois que passou a pandemia,
nós do Artimanha, nós escolhemos fazer Encanto, né? Que foi aquele musical da Disney, que era uma coisa que os meninos sempre quiseram fazer, desde quando, a partir do momento que eles assistiram o filme, que eles gostaram das músicas, eles queriam fazer. E nós decidimos que nós íamos fazer. E aí nós fizemos Encanto do jeitinho que eles queriam, porque sempre eles fizeram coisas que às vezes o contratante precisava. Então eram peças que, na maioria das vezes, não agradavam eles 100%. Eles davam o melhor deles, mas não era algo que eles gostavam tanto assim, por prazer, entendeu? Era mais questão de necessidade. Aí fizemos Encanto. Aí depois que nós fizemos Encanto, para nós foi muito desafio, porque eu me lembro que antes de tudo a gente fazia teatro, cobrava R$ 2 o ingresso, era uma dificuldade, era um prejuízo. E aí quando nós fomos fazer Encanto, nós fomos para o Centro Cultural. Fizemos panfleto, cartazes, a gente fez ingressos, mandamos fazer os ingressos todos na gráfica, tudo bonitinho, mandamos fazer os figurinos todos impecáveis. E aí nós falamos assim, quanto que nós vamos cobrar? Aí decidimos cobrar R$ 15. Morrendo de medo, porque R$ 15 de ingresso, em 3 pontas, o povo achou caro. Mas abraçaram. Nós fomos com medo, mas abraçaram. O público abraçou. E como nós já tínhamos consolidado um público infantil muito forte, que hoje tem muitas... As crianças adoram Artimanha, adoram os atores do Artimanha, reconhece na rua, reconhece na escola, reconhece no mercado. Então, fizemos Encanto. Aí nós conseguimos um orçamento bom, né? Uma renda boa com Encanto. Não muito boa, mas boa, né? Porque o Centro Cultural é pequeno, só cabe em 230 pessoas. Aí, depois nós paramos e falamos assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma coisa... E hoje meus meninos, eu falo meus meninos, mas eles não são mais crianças, né? Hoje, até a Gemima, que é uma das mais velhas do grupo, compartilhou uma lembrança que agora, em março, fez 8 anos de Artimanha. Então, eles entraram com 13, 14 anos, hoje eles têm 21, 22, né? Então, eles não são mais crianças, já estão caminhando para uma... Eles são adultos já, né? Eles trabalham, fazem faculdade. E nós queríamos fazer uma peça adulta. O Alta Compadecida já estava no coração da maioria deles. Aí eu falei, vamos tentar? Vamos tentar. A gente estava tudo pronto. Aí resolvemos fazer. Mas com medo, porque, tipo, fica a comparação, né, Rita? Você é atriz, você sabe. E as pessoas já conhecem o filme e ficavam com uma comparação. A gente tinha medo das pessoas comparar, querendo ver os atores, né? Na Matheus Nassergai, na Fernanda Montenegro. Eu falei assim, gente, mas vamos. Aí eles toparam. Primeira coisa, era uma vontade deles, era uma coisa que eles sempre quiseram fazer. Fizemos. Menina, foram 3 sessões. Ah, mas tem uma coisa. Quando nós começamos a ensaiar, né, 2 semanas de ensaio, o pessoal do Alta Compadecida vai e anuncia que vai ter um novo filme do Alta Compadecida. O filme 2. Aí as meninas do grupo, que são mais, assim, esotéricas, místicas, né? Elas ficavam assim, é um sinal, é um sinal, é um sinal. É um sinal de que vai dar certo, é um sinal de que vai dar certo. O universo está respondendo, é o nosso momento. Aí a gente agarrou essa positividade de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo, meu Deus do céu, deu certo. E eram para ser... Eram 2 sessões, depois viraram 3 sessões lotadas, dando fila no quarteirão, e a gente não sabe nem o que aconteceu até agora. Mas quanto tempo vocês começaram esse trabalho do Alto da Compadecida? Depois do carnaval. Desde de fevereiro? Desde fevereiro. Quanto que dá? 3 meses? Vamos lá. 3 meses. Vocês tiveram um trabalho de 3 meses entre a escolha do texto, planejamento, produção, ensaio e apresentação. Verdade. Bateu recorde. Bateu recorde. Mas aí... Mas tem uma coisa. E aí todos os dias a gente chegava nos ensaios com uma alteração no texto. Eu ia justamente te perguntar se o texto ele foi adaptado do filme ou ele foi adaptado do texto original. Ele foi adaptado
Do filme, na verdade, existe um texto, eu já tinha um texto aqui de umas 40 páginas. Tinha um roteiro de 40 páginas aqui. Aí eu consegui transformar esse roteiro em menos páginas. Aí o Pedro Augusto, um aluno meu, que é o Chicó, levou o texto para casa e adaptou ele um pouquinho mais. Aí diminuiu mais ainda. Aí depois, cada um deles foi dando pitaco dos seus personagens. Porque lá no Artimanha é muito comum isso. Eu acho muito importante. Os atores, eles opinam bastante sobre as cenas dos seus personagens. Por exemplo, eu tentei cortar, eu cortei várias cenas, aí depois eles trouxeram outras cenas, e aí encaixa. Ah, essa tá boa, essa não tá boa. Aí eu trazia, eu vi o ensaio, eu li o roteiro, depois cortava, chegava no outro dia, gente, cortei um tanto de coisa, vamos mudar. A gente fez isso até a segunda última semana, você acredita? Adaptando o texto e corretando. E aí os alunos, aí a gente chegava e falava assim, ó, aí eu imprimia e chegava assim, ó, mudança de texto, mudança de texto. Eles queriam morrer na hora de raiva, porque eles decoravam o texto, chegava e eu trocava o texto. E qual foi a maior dificuldade que vocês do Artimanha tiveram desde o início, do começo da preparação até a apresentação? Maior dificuldade ou um obstáculo que vocês tiveram que superar? Teve algum problema nesse sentido, Glauber? Muitos, muitos, porque na verdade, o que acontece? A gente foi, quando a gente fala assim, ah, eles foram, a gente mudou o texto toda hora. Não era isso, é que as piadas não funcionavam. Algumas coisas não funcionavam. E aí a gente ia adaptando. E o que realmente pesou para a maioria dos atores foi entender o personagem e o sotaque. O sotaque foi o maior desafio. O Gabrielzinho, que é o João Grilo, ele tem 13 anos. Houve um trabalho, todo mundo fala assim, ah, ele é um gênio, ele é incrível. Ele é um gênio, mas houve um trabalho dos atores mais velhos com ele, que todo mundo teve muita paciência com ele de ensaiar até sozinho. Teve cenas que ele ensaiava sozinho com os atores que contracenavam com ele. Porque se parasse os ensaios para ensaiar individual as cenas, não ia render. Eu não vou esquecer, teve ensaio que só tava eu, o padre, o João Grilo e o palhaço na pracinha para decorar, para tentar achar a voz do personagem do padre. O nosso padre, ele é a mistura do bispo do filme e do padre do filme. Então ele é a mistura de dois personagens em um só. E aí o Herbert sofreu para achar a voz, porque o Herbert é bem jovem, o Herbert tem 19 anos, 20 anos, tá todo com botox renovado, ele nem pensa em botox ainda. Você vê a juventude daquele menino. E aí ele teve que encarnar um senhorzinho, né, todo caricato, ele criou todos os aspectos do personagem dele. Aí o sotaque foi o maior desafio de todos. Todos. De toda a equipe, a maior dificuldade foi para pegar realmente o sotaque de cada personagem. Foi maior, assim, o sotaque e os trejeitos. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito sério. As nossas Severinas, elas são bonitas, as nossas atrizes. E elas tiveram que se despir da vaidade delas. Só que isso foi um processo que era com elas. Era delas. A gente tinha que entender esse processo delas. Eu sabia que ia dar certo, sabia que seria no tempo delas. Mas eu sei que elas tiveram dificuldade, eu sei que elas ficaram tristes. Porque até você pegar o fio da meada do teu personagem, você fica triste, você sai de lá se sentindo um lixo depois do ensaio. Na primeira vez que eu ensaiei minhas cenas de Diabo, eu saí de lá muito triste. Eu mandei mensagem no grupo do WhatsApp, falei, gente, estou saindo hoje com a sensação de que eu não tô valendo nada. Eu mandei no grupo para eles. Porque do mesmo jeito que eles sentem, eu também sinto. Eu tinha que expressar para eles que eu também tive dificuldade. Entendeu? A gente compartilhou isso. E a dificuldade como diretor, para dirigir eles, na verdade, qual foi a maior dificuldade do diretor? Então, a minha maior dificuldade é eu concentrar no meu personagem e esquecer que eu preciso cuidar deles.
Essa era a maior dificuldade. Você atuou também, então existe uma diferença que poucas pessoas acabam desconhecendo, porque tem o diretor que dirige o espetáculo e dirige os atores, que tem a direção de ator e a direção de palco. Então, quando o próprio diretor é também um ator e participa da cena, isso acaba ficando mais complexo e tendo uma maior dificuldade na direção. Então, como diretor, qual foi a maior dificuldade? Foi você dirigir o total do espetáculo e ter que atuar também se dirigindo próprio? Ou foi realmente acertar os atores em cena? Bom, na verdade, eu acho assim, o que eu fazia? Vamos por partes, né? Na verdade, tem 3 partes que eu acho que eu trabalho. Na parte de produção, né, ser o produtor da peça, de ser o diretor, de ser ator. O ser ator, depois que eu tive dificuldade, mas primeiro o de produtor, de produzir a peça, de conseguir, de repente, né, o dinheiro, o figurino, eu desenhei o figurino todo, eu já imaginava como eu queria, mas eu sempre mandei para os atores assim, ó, como vocês imaginam seus personagens? Aí eles me mandavam umas referências, aí eu desenhava e mandava para a costureira. Então eu acompanhei esse processo, tipo, os arranjos, aqui ó, que a Nossa Senhora usa, eu que fiz tudo. Fiz todos os arranjos em casa. Então na verdade, a parte mais gostosa era do figurino. A parte de direção, do primeiro ato, foi ótimo, porque eu não participo do primeiro ato. Então eu consegui assistir tudo tranquilamente, ótimo. Quando chegava o segundo ato, quando começava a fala, por exemplo, da Nossa Senhora, da Compadecida, eu me concentrava tanto e achava tão fofo ela fazendo, que aí eu perdia minhas falas. E quando Jesus ia falar, eu ficava tão concentrado nele, que eu perdia minhas falas. Aí todo mundo, Glauber, acorda! E eu, gente, eu tô acordado, eu só tô concentrado em vocês. Aconteceu isso várias vezes. Mas os meus meninos hoje, a gente assim, 8 anos de casa, né? 8 anos de teatro. Alguns lá tem 4, 3. Eu acho que eles já entendem. Eu entendo muito o jeito deles atuarem. E eu respeito muito isso. Então, é mais fácil dirigir, é bem fácil dirigir eles. É mais difícil, às vezes, conversar com eles, controlar o emocional deles. Esse foi o mais difícil. A autoestima deles ficou bem abalada. Então, acho que às vezes o meu maior desafio foi esse, foi mais mexer com o emocional deles, sabe? Às vezes alguns estavam se sentindo inseguro, sabe? Pensa, eu tenho um menino de 13 anos no elenco que a maioria tem 20. Então foi assim, mas não teve esse desafio, assim. Foi no final já que começou a ficar, que eu comecei a ficar já quase que careca, mas do mais foi super tranquilo. É porque é uma responsabilidade imensa, é um peso grande do diretor quando se está levando um espetáculo para o público, né, para deixar ele impecável. Então, é realmente um desafio muito grande como diretor. E você trabalhando como ator, eu acredito que teve um peso dobrado, Glauber? Teve um peso bem dobrado. Teve um peso bem dobrado. Mas eles são muito ordeiros, sabe? Eles são muito tranquilos. Então como eu te disse, eles traziam a gente desde o início do teatro, a gente sempre faz aquele negócio aqui, ó. Cria um contexto do seu personagem, aprofunda seu personagem. Você não é só uma cangaceira, você é uma cangaceira que tem nome, que está fazendo alguma coisa, que tem uma identidade, que tem uma personalidade. Então vai criando, e eles foram criando. E à medida que eles vão criando, que eles vão trazendo o texto todo decorado. A primeira coisa, eles tinham que decorar o texto. Eu acho que era a única coisa que eu ficava muito nervoso. Porque eu acho que o texto é obrigação do ator vir com o texto decorado. Então quando alguém não decorava o seu texto, chegava com o texto sem decorar, e com script na mão, aquilo ali já me dava agonia, porque, por exemplo, a gente ensaiou no início uma vez por semana só. Então a pessoa teve uma semana para decorar suas falas. E não eram as falas todas, porque a gente ensaiava por atos. Então era dividido. Vamos primeiro para essa parte, concluímos. Então agora vamos passar para a próxima. Passa para a próxima. Mas quando alguém vinha sem o texto decorado, aí eu ficava, nossa, que ódio! Você teve uma semana e não decorou esse texto, você está atrasando a gente. Porque
a pessoa que não tem um texto decorado não tem como trabalhar ela. Não tem como se dirigir a pessoa. Não tem como, porque, ó, vamos supor, o Auto da Compadecida, piada atrás de piada. Se o texto não tiver decorado, como é que você vai trabalhar essas piadas? Como é que você vai improvisar? Como é que vai criar um contexto? Que nem, por exemplo, o padre. O padre lá, depois que ele estava todo decorado, nós criamos uma coisa que ele ia entrar com papel higiênico, que ele estava no banheiro. Aí as piadas tinham que vir. Mas eu só ia conseguir construir isso se o Herbert tivesse com os textos decorados. Mas eu acho que como nós trabalhamos bem como em coletivo, nós ali somos tipo uma associação, sabe? Onde um apoia o outro, um ajuda o outro. Eu, por diversas vezes, parava para eles e falava, eu tô bem? Eu tô indo bem? O diabo tá bom? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Porque também não adianta. Eu sou o diretor, mas eu não sou o dono da verdade. Não é? Com certeza. A gente sempre precisa da opinião do grupo, né? Eu acho que o Artimanha tem uma união, que é bonito de se ver, para poder apresentar um trabalho. E é difícil em um grupo, né, com várias pessoas, ter uma união coletiva, como se tem no Artimanha. Então, isso chama bastante a minha atenção, e eu acredito que por isso traz um resultado tão bom para que o público aprecie aí uma apresentação. Eu ia te perguntar, você falou do figurino, e eu ia te perguntar do cenário. O cenário, ele foi um cenário mais simples, mas um cenário rico em sua caracterização e também nas cores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do cenário. Bom, na verdade, desde o princípio eu já queria papelão. Tem até um cacto aqui que eu trouxe de recordação, Gabriel que fez. E dessa vez, para o Auto da Compadecida, nós fizemos o seguinte, tinha um grupo de marketing, que ficava por conta de fazer as artes, e tinha um grupo que ficava por conta de fazer o cenário. E eu disse para eles que a única coisa que eu queria era que fosse papelão. Queria que fosse uma coisa teatral, sabe? Que fosse pobre, simples, mas muito teatral. E que as pessoas entendessem a simplicidade, porque, queira ou não, o Auto da Compadecida, ele fala da pobreza humana, da pobreza do Brasil. Então eu não queria nada luxuoso para o cenário. Aí os meninos, a Maria, Gabriel, Breno, Júlia, Samuel, Tyson, eles se reuniam, eles estudaram como que eles fariam esse cacto. Primeiro eles pensaram em cacto 3D, que ficaria no meio do palco. Aí eles fizeram um protótipo, não deu certo. Aí eu fui lá, não deu certo. Falei, gente, então vamos pensar em outra estrutura. Aí eles foram pensar na estrutura de um cacto assim, de papelão mesmo, grandão, e colado numa estrutura que ficasse em pé. Era só isso. E eu falei assim, eu acho importante ter uma igreja. Tem que ter uma igreja. Aí eles fizeram, eles estudaram, acharam o PVC. E a Maria, que cuidou, foi a chefe, né? A chefe responsável, a líder da equipe de decoração, ela trabalha na casa do encanador. Então eles resolveram fazer assim, vocês conseguem fazer uma igreja de cano de PVC? Aí ela, consigo. Falei, existe joelho? Existe todo equipamento lá onde você trabalha? Ela falou assim, existe. Falei assim, então se vira, façam. E eles fizeram. Aí eles fizeram toda a estrutura, nós alugamos um sobrepalco, e aí, depois, já faltando 2 dias para a apresentação, olhei para o Jardim da Cultura e vi lá os banquinhos. Falei, vou levar esses bancos, porque tudo acontece na porta da igreja. E esses banquinhos são bem de praça. Vamos levar eles para a porta da igreja. Vamos fazer uma pracinha lá no cenário. E aí foi o que aconteceu. E o resto que acontece, o resto que realmente dá a vida para o nosso cenário é a iluminação. Que dessa vez, ficou assim, perfeita a iluminação. Foi todo um trabalho de iluminação maravilhoso, tudo muito coreografado. Quem fez a iluminação foi uma aluna chamada Tayane. Ela que ficou na iluminação. Nós contratamos o André Duarte, da banda Êxtase. Ele ensinou para ela a controlar o equipamento de iluminação. E ela ficou na iluminação. E a Jennifer, que também é uma das atrizes da peça, ficou com a parte da música. Então, as duas e mais o Cauã ficaram por conta de cuidar da mesa. Então, toda a magia que a gente vê acontecendo, foram eles que fizeram acontecer. Isso, para mim, é a coisa mais linda que eu já vi.
eu não sei nada. Se você me perguntar assim, eu sei que eu queria cores. Por exemplo, eu queria que fosse amarelado. Isso eu queria. Mas a Jennifer queria que a cena dela fosse rosa. A personagem é dela. É a personagem dela. Ela criou uma personagem. O cabelo dela é rosa na vida real, né? Então ela de rosinha. Ela queria que quando ela entrasse, ficasse tudo rosa. Porque fosse romântico. Aí eu falei, se você quer, então vai ser assim. Entendeu? Eu quero umas coisas e eles querem outras. Aí a gente consegue mesclar o que eu quero e o que eles querem. E fica perfeito, porque a gente consegue, todo mundo sai agradado. Acaba misturando um pouquinho de cada, né? Sabe por quê? O pessoal está falando aqui, Glauber, a Marina Campos está falando que ela guarda a cabeça do cartão de aniversário de dobradura, com coração de dobradura, ensaio de escola, de ginástica e muito mais. Aí ela está mandando um recado aí. Então, ai, que fofo. É bonito a gente ver os alunos em si abraçando, né, tendo essa cooperatividade e trabalhando em conjunto, que nem eu disse. E eu vi realmente como eu disse do cenário, ele ficou simples, mas ele ficou um colorido e ele ficou assim, caracteriza mesmo o sertão, né? Aquela parte da pobreza mesmo que o Alto da Compadecida traz. E outra coisa que me chamou a atenção foi nos figurinos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que os figurinos que mais me chamou a atenção e que tiveram destaques, vendo até pelas fotos, pelas filmagens que o pessoal fez, o figurino da Nossa Senhora, acho que é da Roberta, né, que interpretou a Nossa Senhora. Então, o figurino dela, um figurino simples e que trouxe uma caracterização perfeita nos pequenos detalhes. E o do diabo também. E foi proposital, pensando na Nossa Senhora e no diabo, essa caracterização, ou foi simplesmente aconteceu? Na verdade, a gente queria uma coisa assim. O da Roberta, a gente queria seguir um pouco do filme. Manto azul e a veste vermelha. Aí eu desenhei como seria, e a Camila, esposa do Dedê, a Camila Bond, fez toda a parte de costura. E aí, dessa vez, nós ensaiamos com figurino, 2 vezes, com figurino. E aí, quando eu vi as fotos, faltava algumas coisas. Eu peguei o figurino de volta, fui lá na Casa Dunga, comprei um tanto de aviamento, colocamos franja na roupa dela, para ver se enriquecia mais o figurino da Roberta. Os adereços, eu fiz os adereços, né? Aqui, ó, os adereços eu que fiz, os adereços da Maria e de Jesus. E o do diabo, eu acho que ele tinha que ser totalmente as avessas de Jesus, né? Jesus é mais simples, assim, Jesus tem um ar mais simples, mais humilde, mais clean. E o diabo tinha que ser exagerado. Eu acho que ele tinha que ser exagerado ao extremo. Aí a gente põe umas unhas enormes, eu ponho umas unhas enormes, um chifre, a peruca, porque eu não posso ter diabo de cabelo azul, né? Não dá. Ia ficar muito fofo. e vários colares. Você já viu o tanto de colar? Eu tenho uns aqui, vou te mostrar. Eles são exageradíssimos, os colares dele. E eu acho que tem que ser esse exagero Porque o mal, às vezes, a gente quis representar que o mal, ele só pensa em bens materiais, né? Então, por isso que ele tinha que ser uma coisa muito... Na riqueza. Por isso que ele tinha que ser uma coisa muito exagerada. Olha isso aqui. Mas ficou perfeito, né? Mas você que montou... Você que montou esse colar? Foi eu que montei. Aí eu montei ele, aí eu coloquei um colar falso também na própria roupa, que tá aqui, ó. A roupa tá aqui. Aqui, ó. Aí a gente... Bem detalhado, né, Glauber? Tipo, porque a gente... de detalhes. Porque a gente tinha que causar um impacto assim, ó. Quando as pessoas encontrassem com a gente lá na hora, que ela tem que entrar, mergulhar na coisa. Ela tinha que acreditar naquilo que a gente estava propondo.
E aí os figurinos são importantes. O figurino, queira ou não, ele é a primeira impressão. A primeira impressão é o figurino. E o figurino já manda uma mensagem. Ele por si só já fala tudo, o que aquele personagem é. Se ele é bom, se ele é ruim, quais são as intenções. O próprio figurino fala as intenções, né? Com certeza. O Jones, acho que é Jones, ele tá falando que... Johnson, ele tá falando que ele ajudou a lavar os bancos. Ele O mandou aqui na Johnson, live. o Johnson. Não, eu sou a uma pessoa... Eu não sei se eu vi todo mundo aí, mas o pessoal que passou aí, se eu não li do pessoal aí, pode mandar de novo que a gente fala aqui. Ele falou que ele ajudou aí a lavar os bancos aí. E eu gostaria de te perguntar, foi essa repercussão do Alto da Compadecida, foi o esperado ou superou? Marita, te amo. Marita Duarte. Marita foi minha professora de teatro. Marita esteve lá também. Ela participou dos últimos ensaios. Ela deu os pitacos dela. Ela é uma pessoa de grande valia. E já te digo, você tem que trazer ela aqui no seu programa, tá bom? Marita Duarte. Marita, ela é maravilhosa. O Johnson ajudou realmente a levar os bancos lá da Casa da Cultura para o Centro Cultural. O Johnson, o anjo da guarda que nós ganhamos recentemente. A gente queria muito que as pessoas gostassem. A gente queria muito que as pessoas curtissem o resultado. E a gente queria muito que tudo desse certo. Mas superou todas as expectativas. Todas as expectativas. Todas. Não tem nem como explicar todas as expectativas. Os meus meninos, o pessoal do Artimanha fica falando que os outros vê eles na rua, reconhecem eles. No trabalho deles, todo mundo pedindo para marcar outras sessões, para abrir novas sessões. Onde eu vou, as pessoas falam da repercussão, falam de como foi bom. O boca a boca está muito grande. Um boca a boca que já chegou, já ultrapassou a fronteira de 3 Pontos, já está em outros municípios falando do Alto da Compadecida, dessa versão que nós fizemos. Então a gente desejava muito, mas a gente está surpreso, a gente está meio que anestesiado, entendeu? E eu ia te perguntar, você pretende levar o Alto da Compadecida para outras cidades da região? Ou até mesmo em cartaz, voltar com ele em cartaz na cidade de 3 Pontas? Sim. Quais são as novidades? Bom, primeiro, né, nós vamos voltar, tá, gente? Porque que acontece? Fazer a peça era um sonho nosso, era um sonho que as pessoas vissem o Artimanha com outros olhos, não só com olhos de teatro infantil. O teatro infantil é muito importante, mas os adultos não levam muito a sério o teatro infantil. Essa é a verdade. Então, a gente precisava, na verdade, dessa vez, mostrar que o Artimanha está crescendo e que 3 Pontas tem um grupo que está caminhando para um crescimento. Nós estamos crescendo dia após dia. E a gente precisava de dinheiro. O dinheiro que nós tínhamos era um dinheiro que a gente tinha trabalhado bastante no Carnaval, no Natal. Por quê? Porque agora, alguns atores, os que têm mais tempo de casa e os que se sentem preparados, eles vão fazer a banca do SATED, para eles tentarem tirar a DRT, a Carteira de Atores Profissionais. Para fazer isso, eles precisam de uma inscrição, né? A primeira inscrição custa R$100, 150, 150. E se aprovado, tem que pagar mais uma taxa de 420. E eu não queria que eles tirassem esse dinheiro do bolso. Aliás, eu não quero que eles tirem esse dinheiro do bolso. Quero que esse dinheiro seja do próprio grupo, recompensando eles. Aí, a gente resolveu fazer a peça para arrecadar esse dinheiro para as inscrições dos atores no SATED. Agora, nós vamos fazer as novas sessões para trazer o SATED. Porque quem vai bancar a vinda do SATED para 3 Pontas é o Artimanha. Vai ser uma ação feita e promovida pelo Artimanha. A Casa da Cultura ela está apoiando o Artimanha, liberando o transporte, buscando a equipe do SATED e trazendo para cá. Ontem, né, com o apoio da Keire e da Thaís, que são as turismólogas,
Nós fomos lá no Terraço Hotel, né, no Hotel Terraço. Eles deram pra gente, em forma de patrocínio e apoio, todas as diárias do SATED. Então a gente já tem o lugar para deixar os nossos professores de teatro que vão fazer a banca. Vão ser a banca, né? Agora nós precisamos levantar o dinheiro para trazer o cachê, pagar o cachê desses artistas, porque eles são professores de teatro, são atores, e da mesma forma que eu quero que o Arte Manha seja valorizado, eu também tenho que valorizar os outros artistas, ainda mais esses que são tão importantes, né? E o Então agora que vocês pretendem levar é o de São Paulo, o SATED de São Paulo? não, é o de Minas, é o de Minas, é o de BH. Eles não podem, porque cada um porque tem fora, que ser fora o estado, né? Sai do estado, tem que né? ser do estado. Então quem vai bancar a vinda do SATED, não apenas para os atores do Artimanha, tá? Tem outros atores que têm interesse em participar da banca, pode participar também. Mas então quem vai bancar toda a vinda do SATED para Três Pontas, com o apoio do Terraço Hotel, no Hotel Terraço e da Casa da Cultura, mas quem está bancando mesmo, quem está realizando essa ação, é o Grupo Teatral Artimanha. E está previsto para quando trazerem essa banca? Tem uma previsão, Glauber? Tem. Vai vir no meio de julho. No meio de julho. Aí. 15 e 16 de julho. 15 e 16. E vai ocorrer aonde aí em Três Pontas? Na Casa da Cultura mesmo? Na verdade, eu sei que um dia vai ser eu sei que um dia vai ser no Centro Cultural e o outro dia eu já vi na agenda do Centro Cultural que está ocupado o Centro Cultural. Então a gente vai promover esse encontro, que são oficinas, né? Que são oficinas apenas para quem faz a inscrição. Aí essas oficinas podem ser na cultura ou elas podem ser em algum outro lugar também, mas eu acredito que seja na cultura. E é muito importante, né, o pessoal fazer a inscrição e participar. E as oficinas do SATED são muito boas. E tem também a banca, né, quando você já tem o curso profissionalizante, que passa aí pela seletiva, né, que é feito a seletiva. Sim. E é um pouco mais fácil, né? Mas quem reprova na seletiva aí tem que passar por prova teórica, prova prática, que aí complica mais. Então, por São Paulo, eu posso te dizer que a DRT está em um valor de R$635 para tirar hoje. Então, 635 é puxado, é pesado, né? E a inscrição por São Paulo é R$300. Somente a inscrição. Então, chega assim, ser uma responsabilidade muito grande até para os atores, né? E uma preparação de carga horária que eles precisam ter para apresentar para a banca também. E eu ia te perguntar, a banca de Belo Horizonte, ela acompanha a mesma carga horária que os alunos têm que apresentar? As 200 horas? Não, não são 200 não, ué. Em São Paulo estão pedindo 200 horas de carga horária. Aí por isso que eu te perguntei se é igual ou há uma mudança, né? Porque de estado para estado muda um pouco, né? Não, aqui em Minas são 2.000 horas. Ah, então é bem menos. Não, mais, ué. É mais. Não, mas a de São Paulo são 200 horas. 200 horas, mas comprovada em apresentação profissional em teatro, né? Eles têm que comprovar o espetáculo com 200 horas. Na verdade, essas horas, eles conseguem dividir ela por apresentações e por oficinas. Oficinas que o próprio SATED dá. Não, e também oficinas, por exemplo, eu agora sou, como eu sou pedagogo e também sou credenciado agora no SATED, sou associado, sindicalizado, né, que fala. As minhas oficinas já contam. Elas já contam como horas. Então já abate, né, nas horas. Abate. Então agora eu faço certificado e aí vamos supor, esses meninos que estão comigo desde 2015, que têm 8 anos de estrada, esses eu já mandei a inscrição, eu já mandei o portfólio deles. Eles agora já foram aprovados para a parte do portfólio. O tempo já foi comprovado, porque a gente registra tudo, né? Então, a questão das horas e da comprovação de tempo de atuação, eles já conseguiram comprovar.
O que falta agora mesmo é eles estudar as obras que foram indicadas e serem avaliados pela banca. Então, praticamente já está quase aprovados, quase selecionados, então. Podemos assim dizer, né? Porque vai depender de cada um, o trabalho e o esforço de cada um, né? E Sim. você acredita que quantos atores têm inscrito aí para participar da banca? Do Artimanha, dentro do Artimanha, hoje? 8. Hoje. 8. 8 atores. É. E agora eu vou perguntar como o professor e também para o diretor. De 0 a 10, desses 8, quantos passa? Os 8! Os 8 vão passar, eu tenho certeza. Os 8 vão passar, eu acredito neles, Eles vão passar. Eu acredito que o trabalho também, você faz um trabalho belíssimo, que eu acho que estão preparados para participar dessa seletiva, né? Sim, é que na verdade é o seguinte, essa seletiva, a DRT em si, por si, né? Ela vai dar para eles o direito de participar de testes, né? De ser considerados atores profissionais. No futuro, quando eles quiserem, pode ser que eles não queiram, mas se no futuro eles quiserem fazer testes e trabalhar em outros teatros maiores, cidade grande, lá eles vão ter que adaptar. Aí lá eles vão ter que adaptar conforme o diretor daquele local. Eles vão ter que adaptar conforme a realidade daquele local. Então, na verdade, a gente sabe que não é igual uma escola. O teatro é igual uma escola que tem os módulos e vai devagar. Eles não chegam jogando a pessoa. Tem os laboratórios, tem os exercícios. O diretor também, aquele negócio de diretor carrasco, não existe lá mais não. Eu acho que não, eu não sei. Eu acho que nem cabe mais hoje, né? Não sei. Será que cabe? Eu acho que depende do local, né? Ainda deve existir, viu, Glauber? Eu acho que existe sim. Mas não vamos assustar eles, não. Eu acho que o Glauber é muito bonzinho. E não sou. Pior que eu não sou. Eu não sou, não. E eu vou te falar que teve 4 perguntas aqui enviadas pelos internautas, pelas redes sociais. E eu vou te fazer a primeira pergunta, que é do Gabriel Henrique, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele pergunta qual a maior dificuldade que o diretor acaba enfrentando para dirigir um espetáculo. Bom, a maior dificuldade que eu acho que todo diretor passa é quando ele encontra atores que não estão dispostos a entregar. Não estão dispostos a abrir mão. Não estão dispostos a dedicar, né? Porque, assim, não existe jeito de trabalhar, não tem como a gente pensar nas ideias se a pessoa não decorar o texto dela, se a pessoa não dedicar, se a pessoa não entrar de cabeça. Eu vou perder todo o meu tempo, o grupo vai perder o tempo dele, todo mundo vai perder o tempo se tiver uma pessoa que não está dedicando. Então, a maior dificuldade, eu acredito, no palco, lá com eles, fora as dificuldades externas de se manter um grupo hoje. Eu falo dentro de uma peça. Para colocar uma peça no palco, a maior dificuldade é quando você tem um ator que não tem responsabilidade. Essa é a maior dificuldade. E essa é a maior. É importantíssimo, né? É importante ter a responsabilidade acima de tudo. E eu tenho a pergunta da Isabel, que a Isabel é de 3 pontas. Ela pergunta: eu gostaria de saber qual personagem deu mais trabalho para ser lapidado. Oi, Tayane. Oi, Herbert. Oi, gente do Artimanha, Gabriel. Uai, eu tô vendo aqui o pessoal. O que deu mais trabalho... Na verdade, todos deram trabalho. Acho que todo mundo veio com alguma... Chegou um momento que todo mundo teve que ser lapidado. Todo mundo. Eu acho que todos teve... Assim, teve gente que teve menos dificuldade, né? Entendeu o personagem de primeira. Mas acredito que todo mundo teve dificuldade. Todos nós tivemos. Isso daí é uma coisa que é até comum, né? É até bom falar, gente. A gente sempre tem dificuldade. Por mais que você tenha experiência, você sempre tem dificuldade. Não adianta. Dificuldade existe, né, Glauber? Não tem jeito.
E Não dá. A Letícia Caetano é de São Paulo. Ela é professora de artes cênicas da Belas Artes. E ela pergunta para o diretor: observando hoje, após a apresentação, na sua visão de diretor, ator e professor, teria algo que você poderia dizer que precisaria melhorar para uma próxima apresentação? Sim, mas eu não posso contar. Eu não posso contar de jeito nenhum. Até na minha. Não posso contar, gente. Jamais vou falar isso aqui. Jamais. Eu vou falar isso pra pessoa. Mas lá no grupo eu falaria. Aqui não vou falar, não posso contar. Eu não vou apontar os defeitos pra vocês enxergar, não, gente. Nós trabalhamos com a ilusão. Com certeza. Mas lógico. E todo diretor, né? Todo diretor, todo produtor, por mais que o espetáculo tenha saído 100%, a gente sempre é perfeccionista e pra gente nunca tá bom. Sempre tem que ter alguma coisa que a gente quer melhorar. Às vezes, por mais bom que esteja, pra gente, a gente sempre acha um detalhe aqui, um detalhe ali. Então, acho que a pergunta da Letícia é até importante, porque a gente sempre acaba realmente vendo algo que a gente fala, não, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, mas realmente a gente nunca fala, né? Não, nós fizemos 3 apresentações. As 3 apresentações, a primeira, a gente detectamos erros, consertamos. Da segunda para a terceira, nós detectamos erros e ainda adicionamos uma cena extra da segunda para a terceira. Um pequeno elemento que não tinha, uma interação do personagem lá que não tinha com a plateia. Nós adicionamos na terceira apresentação. Eu acredito que a gente sempre vai mudar. É assim, eu aprendi, na verdade, na prática, tá? Porque a gente que é diretor, eu tento falar, eu tento deixar esse lado diretor meu o mais calmo possível, mais adormecido possível, e penso mais no lado ator, de como eu gostaria de ser tratado. Porque já teve situações onde eu acabava a cena, eu olhava pro ator e falava, você não deu o teu melhor, eu mato essa pessoa. Com certeza. Não é? Naquele momento... O emocional, né? Afeta o emocional e nós temos que trabalhar com o emocional do aluno para que ele se entregue e traga o melhor, né? Por mais que a gente sabe que ele pode dar, mas está faltando, a gente tem que sempre ir devagar, contornando, né? Para até ele trazer o que a gente espera. Eu falava antigamente, saía do palco, lá no camarim eu já falava, você errou isso, conserta isso, aqui. Só que uns estão preparados para ouvir, outros não estão. E eu lido com alunos de uma oficina, o Artimanha, queira ou não, tem gente ali que foi estreia no palco. Foi a estreia de uma peça grande. Tem algumas pessoas que estavam ali, que já têm anos de casa, mas que o Auto da Compadecida foi um marco na vida dessa pessoa. Foi a primeira vez que essa pessoa realmente entendeu o que ela estava fazendo no Artimanha. Aí, se eu falo qualquer coisa dependendo, eu mato aquele lado artista, eu mato o ator. E às vezes as pessoas falam, você é muito bonzinho. Eu não sou bonzinho. Bonzinho eu não sou, gente. Eu sou insuportável. Mas eu aprendi... Eu vou perguntar pro pessoal do Artimanha se você é insuportável, viu? Mas eu aprendi a lidar com eles na hora certa. Que é isso que as pessoas às vezes não conformam. E outra, eles são jovens, gente. Gente, eles são jovens demais, são muito novinhos. E hoje, 20 anos, ele tem cabeça de adolescente, né? Você vê que eles não têm muita maturidade em alguns momentos. Então, eu exijo, mas na medida certa, sabe? Na hora certa, você enfia o dedo na ferida. Mas tem que ser na hora certa. Não adianta bater boca com eles. E a Simone Costa, de Boa Esperança, ela perguntou o que foi mais difícil para você dirigir o espetáculo, dirigir os atores ou atuar como o diabo? Dirigir o espetáculo foi difícil em algum momento, sim. Foi muito difícil. Só que a gente tem eu ouço muito a opinião deles. Que nem eu tô te falando. E eu acho até muito importante ouvir a opinião deles. Eu tenho uma visão. Tudo que eu imaginei aconteceu. Aconteceu tudo que eu imaginei. Tudo que eu imaginei desde o princípio das cenas aconteceram.
E o que eu não imaginei que eles adicionaram, ornou e fluiu muito bem. Então, eu tenho o Artimanha, que é um grupo onde eu tenho pessoas ali dentro, umas 5, 6 pessoas de uma opinião muito boa, que já estão comigo há muito tempo, onde a gente conversa de igual. Olha, o que você acha? O que você acha? Ah, eu não acho isso. Ah, eu não acho aquilo. Então, eu gosto de ouvir eles, e no final das contas, acaba que fica como eu queria, ou não, ou às vezes não fica, mas flui. Então, isso não é muito difícil, porque o grupo é muito forte, o grupo é muito unido, sabe? O grupo Artimanha é muito unido. O desafio, na verdade, eu acho que foi no início, mas bem no início, de mostrar para eles que eles eram capazes. Houve um momento onde o Artimanha não acreditou no Artimanha. Eles pararam de acreditar neles. E foi bem numa fase onde algumas pessoas que a gente considerava importante precisou sair por conta da faculdade. E aquilo causou medo dos que ficaram. Aí foi a hora de falar assim, gente, vocês não estão acreditando no potencial do nosso grupo, vocês não estão acreditando no potencial de vocês. Então eu acho que o maior desafio foi eles acreditarem no potencial, eu fazer eles acreditar no potencial e que ia dar certo. Eu tinha que fazer eles acreditar que ia dar certo. Mesmo quando eu estava desesperado por dentro, chorando. E foram acontecendo situações. Mas basicamente é isso. Era fazer eles acreditar que ia dar certo. Mas eles são maravilhosos. E hoje, Glauber, quantas pessoas existe de atores no Artimanha? Porque já passaram vários atores, alguns saíram. Hoje o Artimanha tem quantos atores assim ao total? Hoje o Artimanha tem atores, que a gente agora já aprendeu a dividir também o que cada um é. Hoje o Artimanha tem 20 atores. 20. Mas tem mais 5 pessoas que ficam nos bastidores, que eles não querem ser atores. E graças a Deus eles não querem ser atores, porque eles são ótimos no que eles fazem, que é ficar atrás das cortinas. Porque o que eu tenho uma equipe forte atrás da cortina, essa que o pessoal tinha que conhecer, viu? É eles que trocam a roupa nos outros atores, é eles que abrem a cortina, eles que fecham a cortina, eles que põem a fumaça, eles que acendem a luz. Nossa, essa equipe pra mim é a melhor. Produção, né? A produção é o mais importante para apresentar o espetáculo para o público. E quando o espetáculo entra em cartaz novamente, Glauber, tem previsão? Tenho previsão, mas eu não posso falar a data porque eu ainda não... Eu queria tanto dar a data para você de primeira mão, mas por que eu não posso dar a data agora? Porque eu ainda não reuni com eles. Entendeu? Ainda tem que acertar. Mas a gente vai ter, já tá agendado, só precisa anunciar para eles. Aí depois anunciar para o mundo. Mas ainda pode ser para esse mês de junho? Tem que ser, a gente precisa de dinheiro, menina. E outra coisa, como foi para fazer a captação de apoios, de valores para o Alto da Compadecida? Foi feito esse trabalho ou não teve esse trabalho? Boa noite, Ingrid, meu amor, Severina maravilhosa. Então, esse trabalho da captação não teve, então, de apoio, não foi feita essa busca? Dessa vez não teve. Nós não tivemos apoio, nós não tivemos apoio nenhum. Financeiro, não. Tivemos apoio, não tivemos apoio financeiro. E também não tivemos tempo. Nós não tivemos tempo. Por quê? Aí esse agora eu acho que é a hora que foi quando complicava. Porque assim, aí tinha que dirigir. Correr atrás de figurino, correr atrás das coisas. 1 milhão de coisinhas acontecendo. Pequenos, que é outra coisa que as pessoas não viram. Pequenos ensaios acontecendo que comia nosso tempo. Depois os ensaios principais. Os ensaios estavam tendo 4 horas de duração. Aí que você fala, mas você não tem, você é bonzinho. Eu não gostava nem de dar intervalo. Eu não gosto nem que saia para beber água. Eu não gosto nem que saia para ir no banheiro. Vai no banheiro escondido. Vai beber água, mas não fica pedindo para parar o intervalo. Para parar o ensaio, senão nós não volta. Eu conheço o psicológico desse povo. Nós não ia voltar depois. Então não tivemos tempo. Não tivemos nenhum tempo. Agora, que nós já apresentamos, está tudo pronto, está tudo organizado, aí agora eu vou atrás de captação. Agora eu vou atrás de algumas empresas. Agora sim eu tenho material. Porque também eu precisava da credibilidade, eu precisava do aval do público para as empresas acreditar. Bom, agora eu vou apostar no Artimanha porque o público gostou. Agora é mais fácil conseguir o dinheiro.
E deixa eu te perguntar, para quem quiser contratar os serviços do Glauber ou do Artimanha para apresentar em outras cidades, como pode estar fazendo, Glauber? Entre em contato pelo Insta, por telefone. Então, eu queria que você deixasse os seus contatos, porque a gente está encerrando, já terminando, né? A gente já está no limite do horário, mas eu queria que você deixasse aí os seus contatos, por onde o pessoal pode entrar em contato com você para contratar não só o Artimanha, mas os seus trabalhos aí profissionalmente. Ó, lê aqui ó, o comentário da menina aqui, ó. Não deixava a gente nem fazer um lanchinho durante o ensaio. Olha, Ingrid, verdade? Então ele é má. Glauber, você é uma pessoa má, então, hein? Mas é Acho que todo diretor é assim, né? Mas é porque eu sabia que se eles parassem, eles não iam voltar pro clima que já estava. Então a gente tinha que terminar as cenas para depois eles pararem. Aí eles sofriam, viu? Eles quase caíam no cima do palco. Mas você pode chamar quem quiser contratar a gente. Ah, você perguntou sobre a gente vai viajar? Existe já uma especulação, nós irmos para Monsenhor Paulo. Nós vamos para Monsenhor Paulo apresentar o Alta Compadecida. Vamos apresentar o Alta Compadecida também em algumas outras cidades. Eu acho que provavelmente em Perdões, que vai ter uma inauguração lá. E eu acredito que nós vamos para lá, Perdões também. Tem uns municípios aí que são bem parceiros da gente. Vamos apresentar aqui em Três Pontas daqui a algumas semanas, tá, gente? Mas ainda neste mês de junho nós vamos estar apresentando. E se você quiser contratar o Artimanha, não apenas com a peça Alta Comparecida, mas com Encanto, Saltimbancos, qualquer outro tipo de apresentação, você pode me chamar no meu direct do Glauber Reis ou do Artimanha. Mas geralmente, como sou eu mesmo que negocio, e aí porque tem a questão da burocracia, que agora o Artimanha tem uma empresa, viu, Rita? Então tem todo o lance do CNPJ, das notas fiscais. Então acaba que eu fico com essa parte. Então você pode me chamar ou chamar no direct do nosso perfil mesmo, tá? E tem aí, mandar um beijo para Maria Isaac, um beijo para o Samuel, que é o nosso padeiro, nossa cangaceira Severina também, nosso padre tá aí, esses atores fantásticos que eu amo tanto e que são tão talentosos. E a Ingrid está falando aqui que a gente nem via a hora passar durante os ensaios também. Então isso também é importante, né? Frisar aí, porque eles nem viam a hora passar, então tava bons ensaios. Ó, o último ensaio, Rita, teve 5 horas de duração. Nossa. Mas com intervalo, né? Você não judiou tanto assim, né, Glauber? Teve um intervalinho cada 2h30. Coitadinhos. Não. Mas quem não estava em cena pode ir no banheiro, pode beber água, só não pode tirar a pessoa da cena. Isso não pode. Ah, então tá explicado, né? Então, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite, participar aqui do bate-papo legal aqui no Três Pontas Urgente. Eu acho que a gente já até estourou o tempo de 30, 40 minutos. Mas eu agradeço você, agradeço também o pessoal que nos acompanhou a live, que mandou recadinho, o pessoal do Facebook que está ao vivo aí, acompanhando também a nossa entrevista, o pessoal do Facebook. Uma boa noite para vocês, beijão, obrigada aí pela audiência no Face. E agradecer você, Glauber, e falar para você que eu gostaria muito de ver um espetáculo, quem sabe, do Artimanha em São Paulo. Seria possível? Vai. Quem sabe? Não sei. Né? Ajuda a gente, seja uma ponte, ajuda a gente precisa de ajuda, Rita. Ajuda a gente precisa, pessoal que está assistindo a gente aí, nos ajude, seja ponte nas nossas vidas, ajuda a gente a chegar em outros lugares. Eu falo por mim, eu sei do potencial desses meninos, eu sei do potencial desse grupo, quando eles se unem, quando eles têm interesse, vontade, dedicação. Então a gente precisa de ajuda, nós precisamos de apoio, nós precisamos de motivação, de pessoas sendo ponte, contato, apresenta as pessoas pra gente que a gente dá um jeito. Mas ajuda a gente, porque aqui em Três Pontos, às vezes, a gente não consegue ter a dimensão de como chegar lá. São Paulo, para nós, é uma utopia, igual a Disney. A gente não sabe como chegar lá, então ajuda a gente. Com certeza. Eu te agradeço aí, Glauber, então. Obrigada aí por participar aqui do Três Pontas Urgente, do Bate-Papo Legal, da Imprensa TP Fest. Agradecer também o pessoal da Imprensa TP Fest,
pela liberação do espaço aqui do Três Pontas Urgente para a gente entrar com o bate-papo. Agradecer aí aos patrocinadores do Três Pontas Urgente, que é os estúdios TPFest. Temos também os espaçosjurídicos.com.br. Então, agradeço demais o patrocínio aí dos espaços jurídicos aqui no Três Pontas Urgente, que fez com que a gente fizesse esse belo bate-papo aqui com o Glauber Reis. Então, agradeço imensamente o carinho dos nossos patrocinadores e também do Viva Mais Saudável aí, que nos apoia. Obrigada, Glauber. Você quer deixar algum recado para o pessoal do Artimanha ou em geral? Eu quero, na verdade, eu quero primeiro parabenizar esses meninos. Eu ainda não consegui encontrar com todo mundo, né? Ontem ainda eu fui para Santana apresentar outra coisa lá, eu não consegui encontrar, ontem não teve teatro. Vou encontrar eles agora no sábado, mas quero dizer que eu estou muito orgulhoso de vocês. Estou muito orgulhoso, na verdade, do que vocês fizeram. E eu acho que tudo que está acontecendo agora, essa repercussão, é porque, na verdade, vocês, como eu sempre falo para eles, vocês são bons. Vocês têm uma visão boa, vocês querem levar alegria, vocês querem levar encantamento para as pessoas. Então, se a gente está conseguindo um sucesso, se a gente está conseguindo alguma coisa, é porque vocês são bons e vocês merecem muito. Eu amo muito vocês. E eu sempre disse, né? Vocês são incríveis e é isso que eu acredito sobre vocês. E muito obrigado, Rita, muito obrigado, Franklin, muito obrigado, Três Pontas Urgente, pelo carinho, pela oportunidade. Eu não quero esperar quanto tempo? 4 anos? 4 anos! Não! 4 nunca anos mais, só. Hein? Nunca mais. Não. Nós vamos, tá? Vamos fazer outras entrevistas aí com mais tempo. A agenda a gente sabe que é corrida, mas realmente foram 4 anos. Acho que foi a primeira vez que o Glauber foi entrevistado. Eu lembro que você falou para mim a minha primeira entrevista e eu me sinto muito honrada de ser aí a primeira repórter a ter entrevistado o Glauber Reis. E hoje, 4 anos depois, está aqui falar realmente da sua evolução profissional, que eu vi pessoalmente, e eu acho que você tem bastante a evoluir ainda, viu, Glauber? Sim. Então, eu acho que eu vou ver um grande profissional aí pela frente, não só como diretor do Artimanha, mas como ator, que você representa muito bem, é um excelente ator, e eu acho que a gente tem que enaltecer a cultura, enaltecer o teatro, porque o teatro é arte, o teatro é vida. E a gente tem que mostrar para as pessoas essa cultura da vida, que é levar um pedacinho do que, até no improviso do teatro de rua, a gente acaba levando um pedacinho do teatro para as pessoas. E eu vejo uma carência muito grande na cidade de Três Pontas em relação ao teatro, né? Então, eu acho que você, com esse trabalho, vem mostrando a cada dia e a cada ano um pouquinho do que é a cultura do teatro. Mas ainda tem muito trabalho ainda para evoluir ainda, vamos se dizer, a população de Três Pontas para que entenda o que é a arte, o que é o teatro e prestigiar o teatro, que é importantíssimo para o ator, né? Sabe, Rita, sábado nós ficamos bem surpresos, porque depois nós tivemos 2 sessões, uma às 5, uma às 17 e uma às 19. E quando foi aberto a porta, que acabou a primeira sessão, disse que a fila estava virando, quase chegando na Vila Vicentina. As pessoas estavam lindas, as pessoas estavam bonitas, todas de banho tomado, todas cheirosas. Achei tão lindo, porque as pessoas se arrumaram para ir ao teatro. Eu achei isso, foi fantástico. Então, para todo mundo que foi lá assistir a gente, prestigiar a gente, todo mundo que deu o seu melhor, que pôs sua melhor roupa, todo mundo que estava lindos e maravilhosos. Gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pelo carinho, por acreditar na gente, por acreditar no nosso trabalho. Isso foi fundamental para que tudo acontecesse também, porque, afinal de contas, não adianta nada a gente ensaiar se não tiver plateia, né, Rita? Com certeza. O ator vive do público, né? Ele depende do público. O teatro nada mais é, né, do que o texto, o ator e o público. Sem o público no teatro, o ator não é ninguém. Não. Então, existe uma diferença do ator do teatro, do ator da TV e do cinema. Eles trabalham pela tela. E o ator do teatro é o que a gente chama de verdadeiros atores, porque trabalham de cara com o público. E se errar, tem que improvisar
e mostrar que realmente tem talento. Então, eu gostaria de parabenizar todos os atores do Artimanha, a toda a equipe que participaram aí para levar o Alto da Compadecida. Não só o Alto da Compadecida, mas ele já vem trazendo esse trabalho em outras cidades se apresentando também, que é importante a gente frisar, porque às vezes o pessoal fala, não, foi só agora no Alto da Compadecida que deu essa repercussão. Não, o Artimanha tem os atores trabalhando aí em outras cidades, se apresentando também. Então isso é muito importante a gente deixar aí gravado, né? Porque senão o pessoal pensa que começou hoje apenas com o Alto da Compadecida e esse trabalho vem vindo de lá de trás. Então, eu gostaria de parabenizar a todos, né? Inclusive o Pedro também. O Pedro trabalha muito bem, né? Então, parabéns ao Pedro aí. Lógico que eu lembro. Ele compareceu com você há 4 anos atrás, lá na entrevista, então. Ele está até hoje no Artimanha. Ele é um excelente ator aí, parabéns ao Pedro. Maravilhoso. E parabéns a todo o pessoal aí, inclusive a você, Glauber. E eu gostaria de, antes de encerrar, parabenizar também o pessoal da Casa da Cultura de Três Pontas, que vem ajudando e vem, assim, dando aquela força para que o Artimanha vá caminhando e mostrando aí. Sim. Então, isso é muito importante, de toda a direção da Casa da Cultura, esse apoio, às vezes não financeiro, mas o apoio moral, o apoio de força também, que é o principal, principalmente aí no teatro. Então, eu gostaria de parabenizar não só a Artimanha, você, mas ao pessoal do Casa da Cultura, e que leve, né, o teatro aí mais vezes, né? Vamos colocar esse centro cultural trabalhando com o espetáculo todo final de semana. Por falar em Casa da Cultura, que você estava falando, vai ter o Festival Canto Aberto, né? E o Artimanha foi contratado, ele vai estar lá no Festival Canto Aberto, ele foi contratado pela Casa da Cultura para apresentar nos 3 dias de tenda cultural. Então, assim, a cada ano o Artimanha vai recebendo e vai ganhando mais apoio. Eu tenho certeza que eles estariam mais, o Alex, ele fala sempre assim que gostaria de ajudar mais, mas a gente sabe que uma cidade que tem tantos artistas, que tem tantas pessoas, não tem como ajudar só uma pessoa. Tem que ajudar, tem que ser mais democrático. Então, na verdade, eu sei o esforço dele, eu reconheço. E dentro todo desse ambiente, tudo, nós vamos estar lá no Festival Canto Aberto, viu, gente? Nos dias 6, 7 e 8, na Tenda Cultural, com 3 peças teatrais diferentes. De julho. 6, 7 e 8 de julho. 6, 7 e 8 de julho, na Tenda Cultural do Festival Canto Aberto. E que horário vai ser? À noite ou à tarde? Vai ser de manhã e à tarde. De manhã à tarde. É sempre de manhã e à tarde, porque é mais infantil, né? Será voltado para o público infantil. Para o adulto não vai, por enquanto ainda não. Bom, para o adulto vocês vão ter que ir lá assistir a gente no Centro Cultural. O adulto, por enquanto, não vai ter. Para o adulto, por enquanto, vai ser da parte do Artimanha mesmo. Aí é privado. Aí vai ser o nosso momento. Tá certo, Glauber. Obrigada pela participação, pessoal. Agradeço imensamente o carinho de vocês. Obrigada pela audiência. E a gente vai encerrando o bate-papo legal aqui com o Glauber, agradecendo a todos vocês. E quem sabe a gente volta aí num próximo bate-papo, quando tiver novidades aí do Artimanha, você pode mandar no indirect para mim, que eu falo no programa do Três Pontas Urgente. Programa do Três Pontas Urgente, a gente tem aí de terça-feira, então qualquer novidade você pode falar, que a gente fala aí durante a programação. Tá certo, Glauber? Eu envio para vocês. Com certeza. Obrigado, viu, gente? Gratidão. Obrigada para vocês e a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo bate-papo legal. Uma boa noite a todos vocês, gente. Tchau. Tchau, tchau.